PIBIC no ano passado. Atualmente, devido à pesquisa desenvolvida nesse programa, ingressei no mestrado. E hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o resultado e como funcionou a pesquisa. Para começar, o tema era a gênese da vida mental e educação em Kondiak. Kondiak é um filósofo do século XVIII, que foi, digamos assim, o pai do sensualismo. E o que é que significa isso? Significa que o pensamento e a teoria desenvolvida por ele estava muito baseada em uma radicalização dos sentidos. Então é como se fosse uma radicalização do próprio empirismo. Isso porque não só ele acreditava que os conhecimentos advinham dos sentidos, mas também que todas as nossas operações mentais provinham das sensações. Ou seja, memória, imaginação, conhecimento, entendimento, o surgimento do conhecimento, a reflexão, tudo isso surgia a partir de modificações das relações do sentido. E para isso, para explicar tudo isso, ele escreve uma obra chamada Tratado das Sensações, que consiste numa ficção epistemológica em que ele cria uma estátua e essa estátua vai gradualmente tendo seus sentidos liberados. E a partir disso, ele escreve esse tratado mostrando como é que, por meio das sensações, conseguimos adquirir o conhecimento das coisas mais básicas, das nossas crenças mais básicas. Como é que aprendemos a tocar, a ver, a cheirar, mas também a ter ideia de tempo, de número, de espaço, de extensão, entre outras coisas. A partir disso, então, a gente pode levar a pensar algumas questões, porque Kondiak fala que nós aprendemos a sentir, aprendemos a lidar com as nossas sensações e a aprimorá-las. Tanto que ele fala que, em certo momento, se a gente enxerga pela primeira vez uma obra de arte plástica, por exemplo, um quadro, nós não conseguimos captar todos os elementos ali presentes, precisamos ir notando uma parte e outra para no final conseguirmos conceber o todo daquela obra que a gente está observando. Então, a partir desse elemento que ele faz em todos os sentidos, ele começa a mostrar como é que gradualmente aquela estátua vai ali aprendendo a conviver num ambiente sem linguagem, sem outros indivíduos para interagir, apenas em um nível muito mais, digamos assim, animalesco, muito diferente dos animais, mas parte de um conhecimento prático, ou seja, a ideia de ir ali buscando seu alimento, se protegendo das coisas e tendo esse contato que não é de um conhecimento teórico que recorra a ideias muito complexas. Então, a partir do prazer e da dor, principalmente, ou seja, toda ação que a estátua tem, ou toda a sensação que ela percebe, gera nela um sentimento, e esse sentimento pode ser de prazer, se for bom, e pode ser de dor, se for ruim. E aí, nesse caso, a partir dessa relação entre prazer e dor, ele vai buscando o primeiro, fugindo do segundo, e aprendendo, então, como é essa convivência. Então, a gênese mental, ou seja, todo o surgimento de memória, imaginação, reflexão e aprofundamento das sensações, necessariamente advém de uma relação com essa natureza, em que a criatura, a estátua nesse caso, vai aprendendo ali a sentir o seu ambiente e aprende onde é que mora o perigo, onde é que moram os alimentos que não devem ser ingeridos, como se proteger do frio. Então, o conhecimento prático, ou seja, a nossa própria relação com a sobrevivência de uma forma mais animal, numa maneira crucial aí de ser, menos focado num conceito de racionalidade, né, de razão, que é uma característica própria do homem enquanto animal racional. Então, sem essa dimensão tanto quanto racional, mas de uma maneira um tanto quanto primitiva, a estátua passa a aprender essas relações. Então, isso aí foi o resultado da pesquisa, do que conseguimos desenvolver e perceber como é que a gênese mental parte de um aprendizado e de uma educação da estátua. Muito obrigada.